ano, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai fazer mais uma aulinha de arte, né? Na última aula, nós falamos então do barroco no Brasil, lembram? E inclusive vocês fizeram uma linda obra de arte que vocês postaram para mim, do que vocês gostariam que tivesse lá no telhado do quarto de vocês, né? Hoje nós vamos lá para a página 253 da apostilinha 5 de vocês, onde vai falar do artesanato feito em cerâmica, tá? Então, o que a gente tem aí, ó? Considerado uma das formas de arte mais antigas do mundo, o artesanato tem seus primeiros registros datados da pré-história, como os vasos e utilitários de barro. No Brasil, os indígenas já produziam peças variadas de cerâmica antes da vinda dos portugueses. O material é reconhecido por sua resistência nos dias de hoje. Além de arte decorativa, peças de artesanato são bastante usadas como utensílios de cozinha. Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos várias artes feitas em cerâmica. Olha que legal, ó. Então, o artesanato que é feito em cerâmica, normalmente ele utiliza a argila ou a porcelana, né? E aí ele vai ser utilizado como ornamentos decorativos ou mesmo, olha lá o prato de porcelana que tem na cozinha de vocês, as xícaras, os pires, né? Então tudo isso aí são artes que são feitas em cerâmicas. E o que é legal de saber é que essa é uma obra de arte muito antiga. Desde a pré-história, nós encontramos fósseis que são feitos com materiais desse tipo. Então, é encontrado vasos como fósseis, às vezes eram encontrados tigelas, tá? Então, eles já utilizavam esse material aí lá na antiguidade. Olha que interessante, né? Vamos continuar, então, falando um pouquinho agora das festas religiosas populares. O que é isso aí, então? São comemorações cuja principal característica é a participação do povo, por isso que é uma festa popular, tá? E elas são marcadas por tradições regionais, como os ritos religiosos, as músicas, as bebidas, comidas e roupas típicas de cada região. Os exemplos que a gente tem de festas religiosas aqui no Brasil a festa do Divino Pai Eterno, as festas juninas e também a Folia de Reis. As festas juninas, eu acho que é o que vocês mais vão ter conhecimento. E por quê? Porque nas escolas normalmente são desenvolvidas festas juninas, né? Não focado na questão religiosa, como sim, mas na tradição da quadrilha, na tradição das comidas, que a gente tem lá o amendoim, a pipoca, a paçoquinha, o milho cozido, né? Tudo isso aí são características da festa junina. Quando a gente fala na Folia de Reis, a Folia de Reis, ela acontece no mês de janeiro. E aí, essa Folia de Reis, as pessoas vêm visitar a casa de vocês e pede uma prenda durante a visita, eles oferecem bênçãos para a família de vocês, enfim. É isso que acontece, no geral. No geral, as festas religiosas, elas vão ter ritos religiosos de cada cultura. Então, se é uma cultura... Na Bahia, tem muitos ritos religiosos do candomblé, tem os ritos religiosos que eles deusificam a Santa Iemanjá. Então, tem muitas tradições aí de cultura para cultura. Como cada um tem a sua religião, nós devemos respeitar todas, né? Guardar a nossa, para nós termos a nossa fé e respeitar a fé de cada um. Agora, vamos falar então um pouquinho dessa arte conhecida como arte naif, tá? Entre as diversas práticas artísticas da cultura popular, encontramos essa pintura aí que a gente chama de pintura naif. O que é essa pintura naif? São pinturas realizadas por pessoas que não tiveram formação artística
específicas, ou seja, elas não frequentaram escolas de artes para aprender técnicas específicas, tá? Então, eles realizam seus trabalhos de forma bastante natural e espontânea. O que eles desejam pintar. O Brasil é um país que produz muitas pinturas naifes, tá? Os artistas que produzem esse tipo de pintura realizam a pintura por prazer, por gostar de pintar. E muitas vezes nas horas vagas, como um exercício de um hobby. Ah, eu gosto de pintar, tá? Os pintores naifes costumam retratar o povo e seus costumes por meio de obras muito coloridas. Então, ele tem essas características assim, porque nós, como leigos da pintura, nós gostamos de cores, né? Então, a pintura naif, ela se expressa com bastante cor, tá? Com bastante cor. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas obras naifes. Só um minutinho. Olha aí, ó. Aqui a gente tem algumas obras naifes. Olha como eles utilizam bastante coloração e cenas do dia a dia. Olha essa daqui, ó, que representa a colheita do arroz, né? Então, a gente tem muitas... Olha essa daqui que representa uma vila, né? Essa daqui, ó, que representa um parque. Essa daqui, ó, representa uma fazenda. Então, são pinturas que utilizam muita cor, tá? Vocês estão vendo que não tem traços muito aprimorados, porque é feito por artistas que não têm uma formação específica. Olha essa aqui que demonstra o Rio de Janeiro. Então, são obras muito bonitas, muito coloridas, muito expressivas, mas que o artista não tem uma formação cultural muito específica. São artistas que produzem a sua obra de arte porque gostam de pintar, tá? Ó, essa obra que a apostila traz para vocês aqui é a pintura do Pelourinho, tá? Que é o Centro Histórico de Salvador, lá na Bahia. E é feita por um autor desconhecido, mas é uma obra de arte bem bonita aí, né? Vamos falar então agora um pouquinho sobre Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres, então, ele foi um compositor, um cantor, músico e pintor autodidata brasileiro, tá? Os temas mais comuns de seus quadros foram o retrato da vida nas favelas cariocas. Então, ele retratou muito essa realidade das favelas cariocas. E ele mostrava bastante as crianças brincando, soltando pipas, os jovens nas festas juninas, nas rodas de samba. Então, ele ilustrava muito bem essas características da população carioca. E olha o traço dos desenhos, ó. Não tem nada muito aprimorado, são desenhos que a gente consegue fazer. Vocês fazem obras de arte muito lindas desse tipo aqui, com bastante cores, ó, um pôr do sol bem colorido. Então, as obras naif, elas se expressam dessa maneira aí para vocês. Bom, agora, na página 256, vocês têm dois exercícios aí. Vocês têm o exercício 1, que vai falar que é um marque X, que vocês vão estar fazendo para a prof. E o exercício 2, que também é para vocês retratarem com a pintura naif, algum costume da família de vocês. Então, o que vocês vão fazer nessa parte aí da apostila de vocês? Ó, aqui, que vai ser a tarefinha de vocês, vocês vão fazer para mim, então, uma pintura naif, que é uma pintura bem colorida, e aí você vai criar um quadro que retrate um costume que você tem normalmente com a sua família. Pode ser passear na praça no domingo à tarde. Eu vou na casa da minha avó, que é na fazenda, nos finais de semana. Enfim, vocês vão retratar o que vocês costumam fazer com muita facilidade no dia a dia de vocês. Então, essa é a nossa primeira tarefinha de hoje, tá? A página 256, certo? E agora, vamos continuar aí? Vamos falar um pouquinho
dessa união de culturas, tá? O Brasil, ele é um país muito rico em cultura popular. Nós já trabalhamos muito, a gente já falou muito da diversidade cultural do Brasil, né? Por que que nós falamos? Nós falamos bastante que o Brasil é um país de miscigenação, que vem muitos povos migrantes para o Brasil, cada um trazendo as suas tradições e vai se juntando e vai formando toda a nossa cultura popular. Cada região do nosso país tem as suas próprias tradições e costumes. Nós moramos numa região que tem muita tradição gaúcha. Por quê? Nós fomos bastante colonizados pelo pessoal que veio lá do sul, né? As manifestações culturais, então, elas variam desde o norte do Brasil até o sul do Brasil, tá? Por quê? A formação do povo brasileiro, então, é formada por uma grande diversidade. Por isso que nós temos pessoas com vários tipos de tonalidades de pele, com vários tipos de tonalidades de olhos, com vários tipos de cabelo, né? Por quê? Porque é uma miscigenação, né? Na minha casa mesmo, ó, a prof é mais branquinha e meu marido é bem moreno. Olha a miscigenação que nós temos aqui dentro da minha casa, né? Cada um com as suas características, cada um com o seu tipo de personalidade e cada um trazendo as suas culturas. O que eu sempre falo que é importante é nós valorizarmos todas as culturas e respeitar cada uma delas, né? O importante na minha concepção, e também deve ser na de vocês, é o respeito ao próximo. Os primeiros a contribuir, então, com a formação cultural do povo brasileiro foram os indígenas, claro, porque eles moravam aqui, né? Seguidos dos portugueses, que foram os primeiros a chegar aqui no Brasil, e depois os africanos, porque os africanos foram trazidos pelos portugueses, né? E aí toda essa população que chegou ao Brasil foi enriquecendo essa cultura brasileira, trazendo os seus costumes e as suas tradições. Mais tarde, outros povos, como os italianos, os japoneses, os espanhóis, os alemães e também os franceses, chegaram aqui e deram as suas contribuições significativas para toda essa cultura brasileira. Aí, nessa página 257, vocês têm a outra tarefinha que vocês irão fazer para mim, que está falando da formação do povo brasileiro. Como que ocorreu a formação do povo brasileiro, tá? Aí, na página 258, vocês têm lá, ó. Além dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, outros povos como os italianos, os espanhóis, os árabes e os japoneses, contribuíram para o enriquecimento da cultura brasileira. Faça uma pesquisa e descubra as influências que a cultura brasileira recebeu desses povos. Escreva ao lado de cada bandeira o resultado de sua pesquisa. Vale pesquisar sobre a culinária, danças, superstições e depois traga o resultado da sua pesquisa para a sala de aula e apresente aos seus colegas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a pesquisinha, como está aqui na apostila de vocês, ó. Quais são as contribuições do Japão? Quais são as contribuições da Itália? Quais são as contribuições da Alemanha? Vão fazer a pesquisa de vocês, vão preencher aqui e vão colocar lá na plataforma que é mágico para mim, tá? E por último, nós temos aí a questão 3, que vai falar assim, ó. Estudamos que a formação do povo brasileiro é marcada por grande diversidade cultural. Faça uma pesquisa com seus familiares e descubra as origens de sua família, seus antepassados, de onde vieram, por que vieram, etc. Escreva sua pesquisa e depois apresente aos seus colegas. Será interessante descobrir a origem de cada um. Então, vocês vão pesquisar com o papai, com a mamãe ou com o vovô aí, né? Qual que é a origem de vocês? A prof tem origem italiana. Os meus avós, eles são de origem italiana, tá? Vamos descobrir qual que é a sua origem? A prof vai estar muito curiosa para saber qual que é a origem da família de vocês, certo? Bom, então para a aula de hoje, nós temos algumas atividades aí como tarefa, né? Então, nós temos
a atividade da página 256, que é o exercício 1 e 2. Depois, nós temos a atividade da página 257, 258 e 259, certo? Então, a prof vai ficar esperando as atividades de vocês serem postadas na plataforma para eu poder corrigir. Assim que vocês enviam, eu vou liberando as correções para vocês, certo? Beijo, meus queridos. Até a próxima aula. Amanhã temos Ciências Sociais e Ciências da Natureza. Beijinhos!